Donald Trump escolhe o seu parceiro de chapa, o seu candidato a vice-presidente. É um senador de Ohio de 39 anos, J.D. Vance. Um novato na política que antes disso também não era uma figura muito conhecida, até quando ele escreveu o seu livro que se tornou um best-seller, Hillbilly Elegy, que ele conta memórias da sua infância, de como que ele saiu da pobreza até fazer a faculdade de Direito de Yale. E no livro ele conta o que ele entende que é a causa e a culpa dos problemas do trabalhador médio americano. E ele fala que a questão é a responsabilidade individual, é você tomar as rédeas da sua própria vida para lidar com desafios econômicos, desafios na sua comunidade ou dependência com drogas. Não existem fatores externos, os fatores são internos, a responsabilidade de cada um pode mudar a sua vida. Essa visão de mundo ela vai se transformar conforme ele vai se tornando mais trumpista, porque o Vance era um ferrenho, um grande opositor do Trump. Ele dizia que ele era o Never Trump Guy, ou o cara que nunca seria Trump. E o Trump, para ele, era uma heroína cultural. Ele era muito crítico, isso em 2016, na eleição do Trump. Depois, quando ele vem para a sua eleição em 2022, quando ele ganha o Senado, ele já é um trumpista e ele ganha a eleição com essa base, com essa plataforma do discurso Trump. Ele pede desculpas para o Trump, fala que ele não conhecia o Trump aceita as desculpas e abraça ele, incorpora ele. Ele é uma figura que não faz parte do establishment do Partido Republicano, ou seja, ele não é um político tradicional, ele é um político jovem que acabou de chegar com o seu mandato e tem um discurso diferente, o discurso do Trump. Isso é parte da estratégia do Trump de transformar o Partido Republicano e deixar um legado de um partido com a sua cara. E, nesse sentido, o Vance representará isso muito bem. O Vance tem algumas posições mais duras, aguerridas ou até populistas, diríamos assim, porque ele, logo depois do atentado, por exemplo, falou que a culpa do atentado era da campanha do Biden, coisa que nem o Trump fez. A comunicação do Trump pós-atentado foi de união, vamos focar em não acirrar os ânimos, diferente da fala do Vance. Vance também disse que se ele fosse o vice-presidente na reeleição, na tentativa de reeleição do Trump, ele não teria certificado o resultado das eleições, como o Mike Pence, que era o vice do Trump na época, fez. A escolha do Mike Pence lá atrás foi para satisfazer o Partido Republicano, pegar um político mais tradicional, mais antigo, que tivesse um trânsito, um respeito dos outros políticos. Agora o Trump escolhe uma coisa totalmente diferente, uma figura que foi moldada no seu modelo de fazer política, com o seu discurso, e essa é a estratégia. Certamente parece alguém muito mais leal, mas não dá para a gente também ter certeza absoluta, uma vez que ele já foi uma figura anti-Trump, bem anti-Trump. Dizia que o movimento que o Trump representava era um movimento elitista e que, na verdade, ele sim conversava com as bases dos trabalhadores. Outro ponto interessante, ou talvez importante, é que ele é um senador de Ohio, e Ohio faz parte da região do Rusty Belt, onde você tem estados importantes para essa eleição e estados que deram a vitória para o Trump em 2016, porque ali você tem uma classe trabalhadora que foi muito atingida por mudanças econômicas causadas pela globalização, por exemplo. Então, é uma aposta diferente, é uma aposta em alguém que nunca entrou em confronto político com o Trump. Político, quero dizer, nunca participou de uma primária. Outras pessoas que estavam sendo consideradas para a posição de vice-presidência, como Mark Rubio, da Flórida, já tinha enfrentado o Trump em primárias. E o J.D. Vance não. Então, nesse sentido, ele é uma figura nova, mais moldada ao que o Trump queria.
Ele também já trabalhou no setor financeiro de Venture Capital, e ali ele trabalhou com Peter Thiel, que é um dos maiores investidores do segmento, que por acaso financiou a campanha do Vance em 2022 para o Senado. Então, assim, a escolha mostra que o Trump preferiu alguém leal a ele, alguém interno que vai, ou que tem se mostrado fiel a ele, não a qualquer outra coisa, muito mais do que algum outro político que chegou depois. A vice-presidência ela tem alguma relevância, obviamente, porque o Trump não é uma pessoa tão jovem. O Biden, a gente viu o que aconteceu em 4 anos com a saúde dele. Então, no caso do Trump, com a sua idade também avançada, poucos anos a menos que o Biden, também pode fazer diferença em 4 anos. Se ele for eleito, o vice-presidente pode ter um papel. Ele foi apoiado pelo filho do Trump, que na verdade reconheceu ele num discurso eleitoral ali, falando sobre ser contra uma zona de exclusão aérea a ser criada na Ucrânia para ajudar os ucranianos. Ele foi um dos poucos contra, e esse era um discurso que o Trump tinha. Ele também foi contra as votações para ajudar a Ucrânia. Esse é um ponto bastante relevante para a geopolítica e a influência que ele pode ter, o impacto que ele pode ter ali dentro com a guerra da Ucrânia. Na ajuda financeira, ele foi um dos que votou contra e tentou resistir a que a ajuda fosse feita, mesmo estando do lado dos republicanos e uma parte dos republicanos terem votado a favor. Então, assim, esses são os temas ou as características aí principais sobre o Vance. Eu esperava que fosse ele, porque me parecia que o Trump ia escolher alguém que ele sentisse mais controle, mais lealdade. A idade e a maneira como ele adotou o discurso trumpista sinalizou isso para o Trump. Agora, vamos acompanhar que tem muita coisa pela frente ainda nessa eleição, seja com a candidatura dos democratas e até mesmo com a história do atentado, que vai gerar muita discussão ainda.